Se formos olhar, o catecismo está dividido em 4 partes. A primeira parte do catecismo da igreja vai falar sobre a profissão de fé. A segunda parte do catecismo da igreja, ele vai falar sobre a celebração do mistério cristão. Vai envolver, por exemplo, a questão dos sacramentos. A terceira parte do catecismo vai falar sobre a vida em Cristo. Vai falar sobre os mandamentos, o como se vive. E a quarta parte do catecismo vai falar a respeito da oração. Então, recapitulando, o catecismo da igreja ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, o que se crê. A segunda parte, como se celebra, né, que é a questão da liturgia, da Santa Missa. A terceira parte, como se vive, que vai falar sobre o decálogo, os 10 mandamentos, a moral cristã. E a quarta parte, a oração. Então, é nessa forma que o catecismo é distribuído. E se você for ver o catecismo, ele é dividido em páginas. Que são as páginas? São esses números menores em cima do catecismo. Toda a página do catecismo vai estar aqui em cima. Em parágrafos. O que são os parágrafos? Se você tiver um catecismo perto de você, você vai ver que em torno, ao lado dessas páginas, dessas palavras, vai ter um número em negrito. Esse número em negrito são o quê? São os parágrafos do catecismo. E, por exemplo, embaixo, na nossa nota de rodapé, vai ter uns números. Esses números esses números vão estar ligados aqui a algumas palavras e vai estar dizendo de onde essa palavra foi tirada. Então, o catecismo da igreja, ele é construído muito em cima do Vaticano II, os documentos que nós citamos nesses vídeos. Ele retira muitas passagens da Sagrada Escritura, textos e frases dos Santos Padres. Então você vê que realmente é um tesouro. Aqui nós vamos encontrar a Palavra de Deus, o ensinamento da igreja e a tradição da igreja. Então é muito forte o catecismo da igreja. Bom, Papa Bento fez esse trabalho com a comissão, inaugurou o catecismo da Igreja Católica. Não só com isso, ele também em 2005, ele fez o compêndio. Às vezes você não pode conhecer o catecismo, mas às vezes você pode conhecer o compêndio. E o que é o compêndio? O compêndio é um resumo do catecismo da Igreja Católica. Só que a forma como o compêndio ele é montado é diferente. Por quê? Ele é montado em perguntas e respostas. Se nós formos olhar aqui, por exemplo, pergunta 89. Como a igreja exprime o mistério da encarnação? Exprime-o afirmando que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, com 2 naturezas, a divina e a humana. Não confusas, mas unidas na pessoa do Verbo. Portanto, na humanidade de Jesus, tudo, milagre, sofrimento, morte, deve ser atribuído à sua Páscoa divina que age por meio da natureza humana assumida. O compêndio também ele vai pegar essa forma como o catecismo é montado. Ele vai dividir as perguntas em o que se crê, como se celebra, como se vive e a oração. Então, a estrutura do catecismo ela também está no compêndio. Só que o compêndio ele é mais construído de forma entre perguntas e respostas. Então nós temos esse grande tesouro do catecismo e temos também esse tesouro do compêndio da Igreja Católica. Com isso, muitos jovens, eles, mesmo tendo contato com o catecismo do compêndio, eles foram falando com algum arcebispo a respeito da dificuldade, perguntas comuns próprias da juventude. Então foi montado um trabalho cerca de 2 anos, com 50 jovens e um bispo, a respeito das perguntas da fé, a respeito das dúvidas que os jovens têm a respeito da igreja. E com isso foi lançado o YouthCat, ou seja, Y-O-U-T-H, catecismo. Então é catecismo jovem. Então o catecismo jovem ele vai pegar a estrutura do catecismo
ele vai pegar perguntas e respostas. No YouCat você vai encontrar 527 perguntas e ele é montado também de forma similar ao compêndio, só que uma forma mais jovem, com as perguntas mais dos jovens e também com citações mais distribuídas, citações de teólogos, citações de santos. Então, muito interessante. São perguntas muito profundas que existem no YouCat. E as respostas estão todas ligadas ao catecismo da Igreja Católica. Então, para você ver, amados, que a nossa igreja, ela promove o ensino, ela tem recursos, ela está preocupada com o nosso conhecimento. E nessa primeira aula, eu queria apenas fazer a apresentação desse contexto histórico. Como trabalho, nós vamos estar realizando o seguinte. O nosso Papa Bento XVI, emérito Papa Bento XVI, ele escreveu uma carta apostólica, Porta Fidei. Essa carta ela tem por volta de 14 parágrafos. E como uma proposta, antes mesmo de a gente poder fazer as leituras do Catecismo da Igreja, eu queria que você lesse esse pequeno livrinho. Aí se você não tem esse livro, você pode consultar ele na internet. E no nosso site do Fanuel também, na aula 1, tem esse arquivo em PDF. Então eu queria que você lesse primeiro esse Porta Fidei com atenção. Retire, por exemplo, na sua casa dias para estudo. Faça uma oração antes de você fazer a leitura. Procure um local ambiente. É importante, amados, a gente procurar ter perseverança. Eu sei que são muitos os afazeres, os compromissos que nós temos no dia a dia. A formação, ela é um grande desafio. Ela é um pouco diferente de quando nós nos preparamos para um retiro. Porque o retiro, ele tem início, meio e fim. Mas a formação, ela vai levar a vida toda. Então o ser humano, a todo momento, ele está sendo formado. Então o que a gente tem de experiência que a gente observa? Aquela pessoa que se prepara, aquela pessoa que é mais organizada, ela consegue ao longo do tempo desfrutar mais da sua formação. Ela consegue ser mais perseverante. Por isso é preciso você também não desanimar nesse início de catecismo e nem no meio, e nem no fim. É preciso que você vá à frente. A nossa proposta, ela também vai passar por ler o catecismo, ler citações, vamos começar com um estudo e assim por diante. Mas é importante você não apenas ficar com o que nós oferecemos, mas que você seja protagonista da evangelização também. Que você possa estar descobrindo, né, quem sabe até um assunto, você até vai mais a fundo do que a gente está mostrando para você, porque é importante. A verdade, ela promove uma transformação na nossa vida. E a verdade de Jesus, ela nos liberta. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que acontece? O nosso estudo, ele vai ser quinzenal. E é proposital. Por que proposital? Nós tivemos ontem, dia do Sagrado Coração de Jesus, nós tivemos nossa primeira formação. E deixamos esse exercício da Porta Fidei como uma atividade a ser cumprida. Então, na próxima sexta-feira, nós não vamos nos reunir, mas justamente para que pelo menos, no mínimo, a próxima sexta-feira você faça esse compromisso de estudar a Porta Fidei. E a nossa proposta é que você leia esses 14 parágrafos e faça um pequeno texto de no mínimo 15 e no máximo 20 linhas, o que mais lhe chamou a atenção dessa carta apostólica, Porta Fidei. Então você vai ler e você vai escrever uma pequena carta do que mais lhe chamou a atenção dessa carta, Porta Fidei. Eu sei que de repente muitos não podem estar acostumados com a atividade de escrever, mas é importante. Por isso, ao longo da semana, vá lendo alguns parágrafos. Ao longo do dia, se você conseguir pelo menos ler uns 20 a 15 minutos por dia, né, vai te ajudar muito. E vai escrevendo, porque no nosso próximo encontro, nós vamos pegar alguns textos que vocês construíram, nós vamos reler e a partir dali discutir esse pequeno assunto e já começar a mergulhar dentro do Catecismo da Igreja Católica. Bom, eu quero agradecer
a você que está dando essa oportunidade, a você que está fazendo esse caminho, essa escola de capacitação para líderes do ECALI. Pedir que a proteção da Virgem Maria possa te acompanhar. Maria é aquela que, muitas das vezes, sem entender o que Jesus falava, ela permanecia fiel. Sem entender o que Jesus falava, ela meditava, ela guardava no coração. E graças a Deus, nós temos a igreja que vai nos revelando, vai nos aproximando desse mistério. Então eu tenho certeza que com esse estudo, nós vamos descobrir muitas riquezas. E assim como fala o Evangelho, aquele homem que é capaz de vender tudo que tem para poder comprar aquele terreno, porque lá está enterrado um grande tesouro, lá está o reino de Deus. Então vamos pedir então a bênção de nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele possa invadir a sua casa, que a palavra da verdade possa aquecer o seu coração, assim como aqueceu o coração dos apóstolos, dos discípulos de Emaús, e que essa verdade também possa penetrar a sua mente. Que essa verdade ela possa se fazer vida na sua vida e produzir um grande testemunho. Tanto a igreja nos anuncia e nos pede. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então peçamos então a nossa grande mãe, Maria Santíssima, que possa nos conduzir nesse caminho de formação. Ela que foi envolvida pelo Espírito Santo até a sombra. Então que também nós possamos ser envolvidos por esse mesmo Espírito que nos leve sempre a contemplar a face de Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus possa nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Até a próxima formação. Deus os abençoe.